Então, para compor o próximo painel da nossa programação, o assunto a ser debatido é Escolas de Boas Práticas, com a palavra os produtores. Esse terceiro painel vai contar com a mediação do Cassiano Ribeiro, editor executivo da Globo Rural e comentarista da CBN. Muito obrigado. Alô, alô, alô. E também para compor a mesa, eu convido ao palco Eduardo Serri, professor titular do Departamento de Ciência e Solo da Exalc USP. Bem-vindo. E também Pellerson Penido Dalla Vecchia, diretor-presidente do Grupo Roncador. Passo a palavra agora para o Cassiano. Bem-vindos. Pessoal, boa tarde. Todos tomaram café, todos com barriga cheia, espero. O café, já adianto que a gente vai melhorar, só reforçando aqui a mensagem da Nayara. Serão, a partir de hoje, todos os eventos da Globo Rural serão com café baixo carbono e carne picanha fornecido pela Fazenda Roncador. Brincadeira, estou tentando já um patrocínio aqui. Para a gente continuar esse papo, a gente tem uma apresentação do Pellerson, a quem eu vou chamar de Peleco, mais conhecido. Vou chamar já os nossos dois próximos convidados. O Peleco vai fazer uma apresentação, mas já vou querer compor esse painel completo e a gente já mantém todo mundo aqui. Primeiro, Gisela Introvini, produtora rural diretamente do Maranhão, Balsas, muito bem-vinda. E o próximo, não menos importante, Fábio Dias, que é líder de pecuária sustentável na JBS. Fabião está aqui. Venha. Tudo bem? Bem-vindo, muito obrigado pela participação. Não sei se vocês se conhecem, talvez... Peleco, vou deixar você com a palavra, porque você tem o Pellerson, até antes de qualquer coisa, quero agradecer mais uma vez aqui a presença de todos. O Pellerson é um cara muito difícil de trazer em eventos. Tive que ficar 4 dias lá na fazenda dele, convencendo ele a vir. Aliás, obrigado, Betina, assessora do Peleco, que nos ajudou, está aqui a Bets. Peleco tem uma apresentação para falar do que ele faz na Roncador, e eu tive o privilégio de conhecer isso lá em loco, inclusive em breve sairá a matéria, vídeo sobre essa reportagem. E a gente quis que ele mostrasse, a gente quebrou um pouquinho aqui o protocolo do evento, a gente vai mostrar a fundo o que a Roncador, com seus mais de 40 mil hectares, faz, muito além do que a gente está habituado a ver em uma fazenda de soja e pecuária, e eu posso falar isso com propriedade, que eu conheci já algumas e fiquei impressionado com o que o Peleco faz lá. Então, ele vai trazer aqui um pouco do case, do que ele faz, e na sequência a gente expande o debate aqui para a gente continuar o papo com o professor Aldo Serri, Gisela e o Fábio. Peleco, a palavra é sua, você tem 58 minutos, brincadeira, são só 13 minutos. Fique à vontade. Obrigado pelo convite, bom estar aqui com vocês, obrigado Cassiano, prazer estar dividindo aqui o painel com vocês, sempre bom poder trocar e aprender junto, né? Então, vou falar um pouquinho da nossa jornada, de como foi o nosso caminho, para chegar à sustentabilidade, né? É importante contar que a gente mede muito, a gente vive de resultado e a gente é rápido na tomada de decisão, né? Essa medição foi levando a gente para tomadas de decisões que fizeram a gente encontrar sustentabilidade. A gente não vê como coisas separadas, né? Hoje o sustentável dá mais resultado e tem custo menor para nós. Então, começamos assim. É importante a gente lembrar que a gente ocupa, que a gente é habitante, né, do planeta Terra aqui, para a gente se conectar, esse sentimento de segregação entre sociedade rural e urbana é uma ruptura ilusória e desnecessária, né? A gente precisa lembrar que a sociedade urbana, a humanidade como um todo se organizou em grandes cidades e a partir daí teve que organizar o campo também em grandes campos de produção para fornecer, para abastecer
as novas profissões que surgiram, né? Nós estamos em São Paulo, essa imagem aqui da Avenida Paulista, e fica claro que a gente ocupa aqui em São Paulo, a gente tem 12 milhões de habitantes aproximadamente, a gente ocupa 152 mil hectares, esses 152 mil não produzem alimento, porque eles estão sendo ocupados, né, por prédios, por aqui, por onde a gente está, e a gente vai precisar de outros 551 mil hectares para produzir alimento para nós que moramos aqui. Para o repórter, para o advogado, para todas as profissões importantes que existem, que não são a produção de alimentos. Então, trazer essa reflexão para a gente reconectar todo mundo, né? E partir daí. A gente enxerga o planeta como um organismo vivo e enxerga a fazenda como um organismo agrícola vivo. Para esse organismo agrícola ficar saudável, a gente precisa cuidar das dimensões econômica, social e ambiental. Econômica, pelo que nós já estávamos falando, né, se o projeto for bonito e não parar em pé, ele morre. Então, não adianta nada, não temos vergonha de ganhar dinheiro, é importante para a gente poder expandir, tocar mais ainda o mundo com luz, fazendo coisas boas, precisa de recurso econômico. A dimensão social, no sentido de que a gente precisa levar condições para as pessoas se desenvolverem, a gente precisa levar consciência, e pessoas com essa consciência mais elevada cuidam com muita naturalidade da parte ambiental e da parte econômica. E na parte ambiental, a gente está falando não só do fato de ter metade das áreas com reserva, né, com floresta nativa, no fato das onças abaterem 1.000 cabeças por ano na fazenda, isso está na nossa conta, mas também da gente ter uma brigada de incêndio de 100 pessoas treinadas na brigada de incêndio, a gente apaga fogo todo ano, faz parte do nosso cuidar da terra, e também do sistema produtivo, né, que hoje a gente foi nessa caminhada que eu comecei a falar e encontramos um sistema que a gente chama de regenerativo integrado hoje, que integra profundamente agricultura e pecuária de alta tecnologia, né, gerando mais resultado, mais resiliência, só coisas boas. E os nossos pilares, né, que a gente se apoia, é tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, produzir os alimentos que queremos consumir e deixar o planeta melhor do que recebemos. Com isso a gente já sai na frente, né, com coerência e tudo. Então a gente gosta de olhar para o problema para poder resolver, né, problemas novos, né, os mesmos a gente não gosta de olhar mais de uma vez, mas a gente tinha essa questão da degradação do solo pela agricultura, pela pecuária, e fomos buscar os motivos, né. E não é a pecuária que degrada, né? É um desajuste entre taxa de acúmulo de matéria seca, ou taxa de crescimento do capim, e a taxa de lotação do gado. A gente tem, ao longo do ano, um crescimento que não é uniforme. Quando chove muito, o capim cresce muito, quando está na seca, ele para de crescer. Então, a gente tem uma demanda constante de um rebanho que não se modifica, e a gente tem uma oferta inconstante. Período das águas, período da seca, esse vale aí, é a hora que degrada o pasto, né? Come o que não tem, e a nossa solução foi a integração lavoura-pecuária. Em 2002, a gente começou a plantar e, naturalmente, pós-colheita, colocamos o gado na soja, medimos, um baita de um ganho no meio da seca, era um ganho de 839 gramas, numa época que até o gado emagrecia nessa época. Enfim, surgiu a integração lavoura-pecuária nesse momento. E ela... Momento que ninguém nem falava quase de integração, né? Desculpa te interromper. Muito pouco se falava de integração lavoura-pecuária-floresta ou ILP mesmo, né? Perfeito. A gente, para nós foi muito natural, né? A gente tinha pecuária, a hora que a gente acabou de colher a safra de milho, nós colocamos o gado na soca. A diferença que eu acho é que a gente mede muito, né? Sendo repetitivo aqui. Então a gente pesava todos os animais da fazenda a cada 3 meses. No solstício, isso numa fazenda aqui no Vale do Paraíba. Então era um período que era problemático nessa época, tinha animais que perdiam peso, né? E aí a gente colocou os animais e eles engordaram quase 1 quilo por dia. Então falamos, opa, quase que a gente plantava o milho, a gente era ruim de milho e bom de gado na época, né? Quase que a gente plantava o milho só para poder colocar o gado na seca, porque era um momento que não tinha animal disponível, que o preço subia, né? Então aquelas práticas
do começo do primeiro slide, dizer assim, quando a gente viu, a gente foi medindo e foi descobrindo coisas novas. A ELP foi uma descoberta bem natural, assim, né? E a gente tem um problema aqui da transição, que a gente faz feno. Eu vou mostrar também, a gente teve que intensificar muito as áreas de pecuária, por conta de que, durante o período das águas, a gente planta muita soja, então o gado fica mais concentrado. Então, a gente tem uma prática de suplementação a pasto, temos um confinamento, e a gente trabalha com uma taxa de lotação altíssima. E os níveis de fertilidade das áreas de pecuária são iguais ou melhores do que das áreas de agricultura. Não tem aquela pecuária que vai usando até acabar, né? É outra coisa que a gente faz. Essa é a fazenda no período das águas. Então, vocês vejam que você tem 70 mil cabeças em 9 mil hectares. É a parte que está em laranja, são os animais. E no período da seca, você tem a fazenda inteira disponível para o gado. Então, por isso que hoje nós podemos afirmar que a época da seca é o período de mais fartura para nós. E não é um capinzinho seco, não é aquela coisa de palha que você precisa da ureia, não. É um capinzão preto, de verde, de nitrogênio, de bonito. Essa é uma área de 3 safras para a gente poder visualizar. Aqui da fazenda de São Paulo também, a soja do cedo, né? Então, temos a soja em outubro, a soja em janeiro encerra no ciclo, o plantio do milho junto com o capim em fevereiro, a colheita da silagem em junho, final de junho. O capim fica assim, o capim já está embaixo, então no meio da seca a gente tem essa condição de capim verde, escuro, forte, super nutritivo, e o gado fica até setembro, quando o ciclo recomeça. Nossos campos de feno. E aí, falando um pouco dos benefícios, né, da integração, né, fixação biológica de nitrogênio pela leguminosa que é a soja, e assim, vamos olhar um pouquinho para essa rua de soja aí e ver que o frescor dessa área não é uma lavoura que nem a de antigamente, né, com tudo morto, que a lavoura boa era a lavoura só a soja viva, o resto, né, tinha que estar tudo morto. Aqui não, a gente quer ver o esterco, a gente quer ver a minhoca, a gente quer ver a joaninha, a gente quer ver a vespa, a gente quer ver uma série de coisas. A gente quer ver vida, né? A gente quer ver o frescor da floresta. As raízes do capim, né? Isso aí é uma área que ela estava... a gente tinha colocado semente de... Essa é uma área de soja capim-boi, né? De 2 safras. A gente tinha... Quando a soja entra na R7, a gente joga semente de capim de avião. Então, essa área a gente tinha jogado semente há 45 dias. Olha como está o capim para cima e como que ele está para baixo. E aí, chamando um pouquinho de atenção para as raízes aí do meu lado, essa trincheira, que são as trincheiras que a gente faz tanto para medir o carbono, quanto para observar mesmo a medida que a matéria orgânica vai descendo, para ver a profundidade de raiz. Tem raiz até 2,5 metros, né? Eu vou deixar uma bola pingando para o Ada no final a respeito disso. Então, as raízes do capim fazendo a reciclagem de nutrientes, descompactação e aumento da permeabilidade no solo, além de fixação de carbono e produção de exudados, que é a comida para os micro-organismos. A palha na superfície, né, deixando o solo sempre protegido contra erosões, melhorando a plantabilidade e a eficiência operacional. Não faz barro, né? Então você tem uma assertividade muito melhor. Então, assim, é o bem e o bom de novo, né? Práticas que são boas, que geram mais resultado, mais eficiência operacional, bom em todos os aspectos. E a palha também garantindo conforto térmico, manutenção da umidade e dando maior resiliência às culturas. Assim, quanto mais agricultura, melhor para a pecuária, quanto mais pecuária, melhor para a agricultura. Né? E isso é resiliência e é resultado de novo. O ano retrasado, que foi um ano de muita seca, muito difícil, a diferença de temperatura entre as áreas com bastante cobertura de solo e as áreas com menos era de 10 graus. 10 graus faz toda a diferença na produtividade, na manutenção da vida do solo, dos micro-organismos, né, em muitas situações. E a passagem do gado também estimulando e contribuindo, estimulando o capim a dar mais ciclos, a botar mais raiz e colocando vida no solo através das fezes e da urina, né? E aprofundando cada vez mais as raízes. Estava bom, mas na parte da agricultura a gente queria melhorar. Nos incomodava a quantidade de defensivo químico e nós, em 2019, começamos a utilização de defensivos biológicos. Fomos testando, o que foi dando certo nós fomos aumentando, e esse é o resultado dessa safra, da 24-25. Esse gráfico trata-se de
um percentual de quantidade de ingrediente ativo por hectare, comparando o que a gente chama de soja regenerativa inteligente. Inteligente porque não é uma coisa radical, a gente usa sim o químico sempre que precisa, a gente vai garantir nosso resultado, não tem problema, da mesma forma que a gente toma antibiótico quando precisa, mas na medida do possível a gente não utiliza, né? E esse é um número que a gente fica muito feliz, a gente aplicou 81% menos ingrediente ativo por hectare. Nos incomodava também a utilização, né, muito grande de fertilizante químico, né? A gente 60 sacos era bom, depois 70, depois 80, né? E assim vai, quanto mais você extrai, mais você precisa colocar. Então a gente foi buscar formas de rejuvenescimento do solo, né? De colocar os minerais que tem macros e micronutrientes numa forma de liberação diferente. E encontramos o pó de rocha, esse chama silicálcio, é um que a gente desenvolveu lá no Mato Grosso. De fato, a gente está enxergando, não vou passar os resultados aqui, mas assim, resultados espetaculares, né, de produtividade, investimento, cara, rápido, de retorno rápido. Mas para ele ser absorvido pelas plantas, o solúvel, né, o químico vai direto na boca da planta. Esse não, você precisa ter um ambiente, você precisa ter vida no solo, porque são os micro-organismos que vão disponibilizar os nutrientes dos minerais para as plantas, né? A planta dá os resultados para ela e ela vai, depois você me corrige, me complementa, para poder fazer esse ciclo acontecer. E aí essa aqui é a nossa horta de vida, né? A horta de micro-organismos. É um substrato da floresta, a gente coloca alimento, a gente cultiva, a gente controla a temperatura e faz o revolvimento quando necessário, porque depois é que eles vão para os tanques de multiplicação, e essa que a gente chama de sopa de floresta é a cauda do nosso pulverizador, né? Nosso pulverizador leva vida. E, por último, a adubação orgânica, né? Nós temos o confinamento, o esterco foi um dia uma questão, um resíduo para nós, e hoje é ouro, né? A gente fez esse ano 3.000 hectares com 5 toneladas, resultados espetaculares, e hoje a gente busca trabalhar com meia dose do cloreto e do super simples e com 5 toneladas de adubo do esterco de maneira geral, né? E tem sido muito bom e gera uma economia de R$ 750 por hectare também, certo? O bem e o bom de novo, né? E o que a gente quer ver é isso, né? A lavoura com o cogumelo, com a palha, com o esterco, com vida, né? E a área de pasto também. Esse é um gráfico que correlaciona o balanço de efeitos de gases de efeito estufa com a produção de alimento, que começa em 2007 e vai até 20. Então, a linha azul é o nosso balanço e a linha vermelha é a produção de alimentos total. Então, você sai de uma produção de 9 toneladas e chega a 158 mil. E a gente sai de uma emissão de 17 mil toneladas de CO2 equivalente para uma fixação de 231 mil toneladas de CO2 equivalente. Isso significa mitigar a emissão de 133 mil carros 1.000 rodando 1.000 quilômetros por mês em qualquer cidade do mundo. A gente falou um pouquinho sobre o solo, aquela foto, voltando no assunto. A gente está fazendo aquela foto, né, que deu na trincheira. Então, aquela profundidade, para lembrar, esse balanço ele é do GHG Protocol, que mede 30 centímetros de profundidade, né, porque os dados vêm dos solos de clima temperado, né, e lá o que é dito é que 90% do carbono está nos 30 centímetros. Né. A gente, como mede abre o solo mesmo, a gente mediu. Então, essa medição foi feita com a turma da Universidade do Kansas, lá no Mato Grosso, e eu vou para esse aqui, que ele é mais interessante. Então, de 0 a 30 tem 160, e de 0 a 2,10 metros tem 338. Ou seja, a gente estaria deixando de medir na área de pecuária 53% e na área de agricultura 50%, que não está entrando na nossa conta. Um pouco é isso. O passado já foi, o futuro a Deus pertence, mas o presente é nosso, dá para a gente fazer agora. Muito obrigado. Bom. Parabéns pelo trabalho. E aí, professor,
Eduardo, gostou, não? Antes de passar a palavra, eu queria falar aqui que eu já pulei umas etapas que são importantes para a construção do nosso documento, porque a gente tem aqui umas perguntas, juro que não foi de propósito, tá? Mas assim, era para ter feito essa pergunta antes da gente começar o painel. Então, esqueçam tudo que o Peleco falou, brincadeira. A pergunta para vocês, aqui para vocês usando o controlinho que está na cadeira agora, tá? A pergunta é, qual o principal exemplo de boas práticas que os produtores brasileiros as boas práticas podem ser destacadas na COP30? Alternativa 1, integração lavoura, pecuária, floresta. 2, sistemas agroflorestais, utilização de bioinsumos, recuperação de pastagens degradadas ou outros. Aqui, de novo, né, todas são importantes, mas qual é o principal na visão de vocês? A gente já tem a resposta e pode até já começar repercutindo com vocês aqui qual é o resultado dessa pesquisa. Temos... O pessoal está respondendo ainda. Você viu? Estamos chique, estamos quase igual a roncador. Integração liderando, né? 54% na sequência ali, recuperação de pastagens degradadas, aí já ganhando espaço, mas em disparada ali a integração lavoura-pecuária-floresta. E aí já quero passar a palavra aqui para o professorado, professor Eduardo Serri, carinhosamente chamado de Ado, pode ser? Tomar a liberdade aqui de seguir com os apelidos. Professor, isso que o Peleco faz na Roncador é um negócio curioso, porque ele é incansável em medir, né? A gente foi embora da fazenda, ele já estava com ideia de medir algumas coisas lá que eu vou deixar para contar só na matéria, não vou falar aqui agora, mas o Peleco é realmente esse cara que mede tudo, né? Ele quer medir, e mediu a 3 metros de profundidade, trouxe a auditoria. É um caso extraordinário, mas não é o único, porque a gente sabe que muitos produtores hoje adotam essas práticas que o Peleco adota ali, muitos não medem, ou medem usando os protocolos internacionais, a Gisela também pode falar isso, o Fábio também com certeza tem conhecimento, mas a minha pergunta é, como que a gente faz essas boas práticas aí ganharem escala e trazer o pequeno produtor, trazer os grandes todos, né, que medem, mas também para pesquisar mais, para medir qual que é a sua avaliação de todo esse trabalho que o Peleco faz e com base nas suas pesquisas também, que a gente precisa melhorar, e tendo em vista, inclusive, a COP, né? Obrigado, Cassiano, pela oportunidade, né? Obrigado pelo convite para participar desse evento. Parabéns, Peleco, pela sua apresentação. Uma satisfação dividir aqui a mesa, né, o painel com vocês, né? Boa tarde, pessoal. Olha, o que o Peleco faz, né, eu tenho acompanhado à distância, mas sempre admirado, né, pelo que ele tem feito. Seria possível, em teoria, fazer em todas as propriedades. Claro, algumas com mais dificuldade, outras com menos dificuldade, mas o que me parece interessante é mostrar que isso dá certo, que isso, feito em escala, transforma ainda mais a agricultura pecuária do Brasil num exemplo ainda mais importante para ser seguido. Esse evento aqui, parabéns pela iniciativa, né? Entendo que está reunindo informações para levarmos para a COP. Eu, felizmente ou infelizmente, já participei de uma meia dúzia de COPs. É a oportunidade que a gente tem, nessa ocasião, de mostrar algo que nas anteriores não foi possível, não era de interesse. Você não vai falar no Azerbaijão, que tem uma dependência enorme de uso de queima de combustível fóssil, ou mesmo na COP anterior, né, nos Emirados Árabes. Aqui nós temos a oportunidade de traçar e mostrar que soluções baseadas na natureza são possíveis. Esse que o Peleco mostrou é um exemplo. Você perguntou como fazer iniciativas como essa, né, que espalhem essas boas informações, e nós temos tentado avaliar. Tem colegas aqui de um centro de pesquisa lá da USP, que chama C-Carbon, Centro de Estudos de Carbono e Agricultura Tropical, tentado avaliar e reunimos uma série de dados para mostrar que já tem um avanço considerável. Por exemplo, gostei das perguntas ali, das opções, né? Claro que o objetivo era qual era a mais, mas eu diria o seguinte, que o Brasil deveria mostrar que todas elas são feitas aqui.
Porque, diferente de outros lugares que adotam uma ou outra prática, nós temos feito uma gama, temos adotado uma série de práticas que hoje as pessoas chamam de regenerativas, mas que a gente já vem adotando há muito tempo, né? Por exemplo, sistemas de plantio direto, né, na área de cultivo. Peleco, aquela palha lá que você mostrou na imagem, só é possível com todo o desdobramento que você tem adotado durante anos. Não é uma coisa pontual, de uma hora para outra, que acontece, como vocês bem sabem. Hoje nós temos uma estimativa de torno de 33 milhões de hectares sobre o sistema plantio direto. Talvez nem toda essa área esteja com plantio direto ideal, como a gente imagina, né? Com rotação de culturas, manutenção da palha, não revolvimento do solo. Mas se a gente usar um valor sobre o ponto de vista de carbono, que foi o que você está medindo, entre outras coisas, o que você está medindo, existe um potencial de, pelo menos que a gente já observou, uma média ponderada no Brasil, já que há diferenças, de 0,5 toneladas de carbono sendo sequestrados por hectare por ano. Então, se você multiplicar isso por 30 milhões de hectares, dá 15 milhões de toneladas de carbono, que o Brasil hoje não valoriza, sob o ponto de vista de documentos oficiais, nessas remoções. Nós temos o inventário de gás, mas não reportamos as remoções. É de se valorizar. Esse é um desafio, né? Você considerar não só o que emite, mas também o que sequestra. Claro. Né? Esse acho que é um ponto também importante. Acho que a gente tem, tenho certeza que a gente tem que migrar para um balanço de carbono. Foi o que o Peleco mostrou. Tem emissões? Toda atividade tem. A gente tem a oportunidade de reduzir as emissões? Claro. Todos os setores têm que fazer isso. Nosso, agricultura, pecuária e silvicultura também. Mas nós temos um diferencial. É um desafio, mas uma grande oportunidade, que é não só reduzir as emissões, sequestrar. Esse dado que eu falei é de sequestro de carbono. Mostrou a integração lavoura-pecuária-floresta, essas taxas dobram ou triplicam. É fácil identificar situações bem feitas que esse sequestro de carbono é de 1 tonelada e meia por hectare por ano. Multiplica por 17 milhões de hectares sobre sistemas integrados, olha a contribuição que a gente está deixando, enquanto Brasil, de mostrar. Tem bioinsumos, você falou de intemperismo, né, de rochas, intemperismo acelerado, essa rochagem, também tem mostrado valores ainda iniciais, né, estão aprendendo ainda, importantes. Né, recuperação de pastagem degradada, puxa vida, se a gente considerar, como vocês bem sabem, talvez metade, né, Fábio? E o Fábio sabe muito melhor, talvez metade das áreas de pastagem no Brasil estejam em algum grau de baixa produtividade. Se a gente recuperar essas pastagens, olha o potencial que a gente tem, multiplica por 80 milhões de hectares uma taxa de, que seja 0,5 toneladas de carbono sequestrados, e tudo isso que eu estou falando por hectare por ano, tudo isso eu estou falando em 30 centímetros. Você falou assim, eu medi raiz a 2,5 metros. Nós temos feito avaliações, colegas fazem, uma avaliação mais acadêmica, não estou sugerindo que ninguém vá, como a gente está medindo, a 8 metros de profundidade, a 10 metros, é só acadêmico, mas para mostrar que se a gente avaliar até 1 metro de profundidade, é o dobro de carbono que nós estamos. E não faz sentido para os países temperados. Eu ia perguntar por que isso, a gente, para variar, é colonizado também até na metodologia da medição, né? Então, assim, a gente tem que aceitar a medição que vem de fora. Você acredita que tem uma possibilidade do Brasil levar e aproveitar até a COP para isso, para falar, olha, temos aqui que fazer uma medição, não só o balanço, mas temos que fazer a medição, além desses protocolos aqui internacionais, que levam em conta uma agricultura que é totalmente diferente da que a gente faz no Brasil, e em outros países que podem fazer também, né, de agricultura tropical, mas você é pessimista, otimista em relação a essa possibilidade de mudar essa metodologia, ou pelo menos considerar essa particularidade do Brasil? Eu sou persistente. Boa. Nem otimista, nem pessimista, persistente. Por quê? Já apresentamos essas informações com dados científicos publicados em revistas de Nature, Science, que o nosso grupo tem atuado, para não ter discussão sobre o ponto de vista acadêmico. Claro, a escalabilidade disso é mais complexa, é mais difícil, mas nós temos mostrado isso. Para ter uma ideia, a ISO, tem uma ISO específica para avaliação de carbono, né, 18.400, que já mudou. Já é 1 metro de profundidade, mas nem todo mundo adota. Existe um mercado de crédito de carbono regulado, que as regras são do IPCC, não mudou ainda.
continua 30 centímetros. O mercado regulado já ofertamos para grandes certificadoras, que não vou mencionar o nome aqui, uma versão que eu estou chamando de tropicalização da metodologia. Que não é só a profundidade, né, Peleco? É uma série de outras avaliações sobre o ponto de vista técnico e de governança, que no nosso ponto de vista, nosso que eu falo, é esse centro de carbono, o CICARBON, nosso ponto de vista precisa ser ajustado. Nessa COP teremos mais um espaço para, de novo, apresentar essa tropicalização. Então, a persistência, uma hora a gente espero que ganhe, né? Tem gente que chama de teimosia, né? O produtor é teimoso também. Deixa eu trazer a Gisela para a conversa, porque a Gisela também é teimosa, é persistente. Ela pode contar um pouquinho da história dela no Maranhão, que é uma história recente, mas de muita luta também. Eu queria pegar uma fala do Peleco aqui, Gisela, para você complementar. O Peleco falou que sustentabilidade é mais barato do que não ser sustentável, né? Sim. Eu queria que você falasse sobre isso do ponto de vista de produtora de soja também lá no Maranhão e do desafio, que é fazer a sustentabilidade acontecer na prática num ambiente em que você se inseriu lá, foi produzir no Maranhão, deixando já aqui o espaço para você falar da sua história, e movimentar toda uma cadeia ali próxima que deve ter enfim, achado que era maluca de estar querendo fazer certificação na soja ou outras coisas. Enfim, deixar a palavra com você. Ele falou em persistência, eu vou falar em resiliência. Então, é uma honra estar aqui com vocês A honra é nossa. E obrigado por permitir contar um pé no chão, né? Um caso de sucesso que aconteceu na nossa vida, porque eu trabalhei nas grandes cooperativas do Sul e dormi e acordei no Maranhão, né? Junto com os migrantes que foram em busca de terras baratas, porque as terras eram consideradas pobres, improdutivas, regiões de altas temperaturas e baixas altitudes. E nós tive a honra, no ano 2000, de coordenar o projeto com a Embrapa Soja. Nós tínhamos que ter cultivares de soja adaptada para aquelas condições. E não é que nós conseguimos, a Embrapa, com aquele brilhantismo, semeamos a linha do Equador, né? Todos aqueles, até Roraima, nós tínhamos produtores em Touro, Rio Grande do Norte, bem na esquina do Brasil, 10 quilômetros da praia, para vocês terem uma ideia. Foi um desafio muito grande, eu coordenava os campos de pesquisa do Maranhão, do Piauí e do Tocantins. Mas ele estendeu em 13 outros estados do Brasil. Então, a sustentabilidade daquela época era promover o desenvolvimento da cultura da soja, porque ela ia gerar emprego e renda para regiões pobres, consideradas pobres e improdutivas. E foi indo, daí veio outros bancos genéticos, e daí veio a soja intacta, foi bem naquela época. E também veio na minha mão, copiando o exemplo do que acontecia no Paraná, fizemos um grande evento do agro na região no ano 2000. Então, tínhamos a segunda ferramenta, que seria você trazer pesquisadores, trazer o que acontecia no Mato Grosso, que era o nosso alvo, e no Paraná, para o Cerrado do Nordeste do Brasil, né? A Bahia sempre saindo também na frente, mas o Maranhão e o Piauí, especificamente, estados invisíveis. E estavam lá, né, 10 mil, 20 mil, 60 mil hectares, né, de lavoura de soja. Falavam monocultura, e era monocultura. Então, começamos, então, a trabalhar nesse desenvolvimento, a exemplo do plantio direto, saímos da terra do plantio direto, e começamos, então, a repassar essas novas práticas para os produtores, e na nossa mão caiu a certificação internacional. E imagina certificar com desmate zero região de fronteira agrícola, que tinha tudo para abrir. Não tem porquê não tentar, e tentamos e deu certo. Hoje o Maranhão e Piauí, da soja produzida nesses dois estados, 50% é certificada internacionalmente. Mas o que nós descobrimos? Terra sem lei. Então, quando você não tem lei, o produtor faz o que quer. E nós sabemos que no Brasil existem 3 categorias de produtores.
E nós trabalhamos, então, com aquele produtor que ele tem uma visão nas novas tendências mundiais. Ele tem uma visão, que nem a exemplo do nosso amigo, que ele sabe que é trabalho vertical, produtividade vertical, que a grande floresta que nós temos numa lavoura de soja são as raízes que perneiam ali. E nós temos, então, essa vida no subsolo. E a certificação, ela foi um grande instrumento para o modelo de gestão na propriedade. Muitos produtores, é uma adesão voluntária, eles nos procuram não pelo prêmio que alguém na Europa, ou na China, ou em algum outro país vai nos pagar pelo certificado, mas sim pelo modelo de gestão que ele, junto com os colaboradores, eles podem ter mais produtividade pelo conluio que essa ferramenta trouxe. E daí também vem como que é o trato com os funcionários na propriedade rural. A lei trabalhista é a lei mais rígida de todo o planeta. E do Brasil, né? Do Brasil. A nossa legislação é muito severa. E tinha muitos casos de multas ambientais, multas trabalhistas, que o produtor nem sabia. Mandava embora um funcionário, o funcionário ia direto no Ministério do Trabalho e já denunciava o produtor. E daí a certificação, ela veio mais que um selo, mais que uma ISO. Ela veio mapear tudo o que acontecia dentro e fora da propriedade. Mas então, era desmate zero. Cada vez que me convidavam para ir falar, ou na França, ou na Bélgica, na Holanda, como nós já fomos, eu levava, então, esse profissionalismo do homem do campo. Como que é o perfil do solo, como que é o sequestro de carbono, tudo isso. Mas o que mais deu valor, então, foi a responsabilidade social. Se nós deixarmos só por conta do governo, dos governos, nós não vamos diminuir as grandes diferenças sociais que ainda persistem no nosso Brasil. Nós estamos no Maranhão, Piauí, os estados com menor índice de desenvolvimento humano. Como que você fez esse social? É muito importante, tem perguntas chegando já aqui sobre isso, direcionada ao Peleco, mas queria que você falasse também sobre esse desafio de incluir o social, a comunidade local ali. Sim. Porque, veja, você tem uma propriedade longe das grandes cidades polos, e você tem as comunidades pobres ao seu entorno. Então, caberia ao produtor rural, isso foi uma exigência, eu trabalho numa fundação de pesquisa, né? E foi uma exigência que a FAPSEM fez questão de cobrar do produtor certificado. Qual é a tua participação com as comunidades? Nós exigíamos curso, treinamentos, nós exigíamos também ajuda às escolas, porque as escolas brasileiras são uma vergonha em determinadas regiões. E também, o que mais assim nos impressionou bastante, foi levar dias de campo nós criamos em 2017 uma associação de mulheres, mas não é só do agro. É uma plataforma que interage com universitárias, com o comércio, com advogadas, com a saúde, e daí você vai nesse conjunto até as comunidades. A última aventura foi na tribo Guajajara, Canto do Rio, no município de Grajaú, agora, o mês passado. Nós chegamos lá para ensinar produtividade na mandioca e no feijão calpi. Levamos os pesquisadores, eles vêm da Amazônia, do Pará e da Embrapa Amazônia, e daí nós fazemos diversas cultivares, para mostrar quais são as produtivas e o trabalho do solo. Porque o problema do pequeno produtor, às vezes, é não saber manejar o solo, né? E daí nos espantamos. Nós temos problema de autismo, nós temos problemas de drogas, de prostituição, de alcoolismo nos nossos jovens, nós temos problema de golpes, né? Comprar moto roubada, INSS, etc, etc. Como é que nós vamos fazer isso? Falei, meu Deus, eu vim aqui para ensinar
a ter produtividade. Daí, então, eu vou com essa plataforma, com advogados, com pessoas da saúde, psicólogos, para tentar ajudar a base das comunidades. Então, para nós, a certificação, ela vem como essa lição: segurança alimentar, minimização dos riscos agropecuários, porque compras e vendas de agroquímicos falsificados geralmente tem alguns lugares no Pará, no Maranhão, no Piauí de desova, né? E é pior que as drogas, né, que nós estamos conversando. E também essa questão de minimizar multas trabalhistas e ambientais, que existiam muito, terra sem lei, às vezes as coisas passam assim despercebida, mas principalmente minimizar as grandes diferenças sociais, aonde esse produtor certificado, ele vem contribuir com o prêmio que ele recebe pela venda do certificado. Você está trazendo elementos muito interessantes aqui, que são diferentes dos que vieram nos painéis anteriores sobre a importância da certificação e da bonificação, né? Que você não está falando que é só o preço, não é só o bônus que faz a coisa mudar e transformar para melhor. Então, muito interessante, parabéns pelo seu trabalho nessa região, nessa jornada aí toda. Queria passar a palavra para o Fábio agora aqui, como representante da indústria que compra, transforma, vende para o mundo inteiro, que é a JBS, né? A maior empresa desse segmento de proteína animal no mundo. Fábio, como que você acredita que a indústria, e aí você pode falar pela JBS, mas também trazer aqui insights para a indústria em geral de alimentos, como que a indústria pode fomentar esse tipo de boas práticas de inovação, tecnologia, sempre olhando também não só para o grande produtor, grandes fazendas, mas também para o pequeno produtor. Qual que é o papel da indústria nesse sentido, né? Considerando que muitas vezes o governo não consegue dar conta, o produtor não consegue dar conta de tudo. E a indústria, como fica? Bom dia, boa tarde a todos, né? Prazer estar aqui com vocês. Uma pergunta, assim, acho que a indústria, a primeira coisa a fazer é reconhecer os bons produtores. Quando a gente consegue identificar quem está fazendo melhor, né, você passa a poder promover esses bons exemplos. Então, é muito bom você ver assim, um exemplo como o da Roncador, que é um exemplo completo, né, de eficiência econômica, sustentada ao longo do tempo, de melhoria do solo, do ambiente, das pessoas, da comunidade onde ela está. Então, como é que eu faço para que outras empresas sigam esse caminho? Então, um dos melhores jeitos que a gente tem visto é promover os próprios produtores que estão fazendo bem feito. Porque é muito difícil ensinar a produtores, ensinar a pessoas mais maduras. Quebrar uma cultura ali que está de anos. Que não estão mais, assim, que já conhecem aquela propriedade, trabalham naquilo há 20, 30 anos, gerações, falam, do jeito que você está fazendo pode ser melhor. Né? Aí fala, por quê, Fábio? Você veio lá de São Paulo, trabalha na indústria, não sabe nada disso aqui, né? Não, do jeito que o Peleco está fazendo na Roncador, a Inquerência, está dando certo. Esse cara faz igual eu, né? Ele é parecido, a fazenda dele é na mesma região, certas coisas que ele faz eu já estou fazendo, e outras eu poderia fazer. Então, esse promover os melhores exemplos, para mim, é a melhor atuação que a gente tem. A gente compra anualmente de 30 mil fazendas diferentes. Né? Eu faço negócio com esses produtores, né, de todos os lugares do Brasil, mais de uma vez, normalmente num ano, né, e eu posso dar recados a eles. Né? Então, assim, a primeira coisa é achar quem são eles, e a gente tem alguns programas para fazer isso, depois a gente distribuir essa informação. Então, aí tem algumas estratégias. A gente pode fazer dia de campo, a gente pode fazer visita na fazenda, a gente pode fazer programa de televisão, a gente pode fazer site, a gente pode fazer um monte de... Todas essas coisas são importantes, mas eu acho que a primeira delas é falar quem é realmente o exemplo a ser replicado. Tá? E eu acho que isso a gente tem feito um esforço grande, a gente tem alguns programas, né, de distribuição de conhecimento. Né, para pequenos produtores familiares, a gente tem um programa de assistência técnica mesmo. Né, então, a gente não imagina que ele é tão empreendedor assim, tem que levar a coisa um pouco mais pronta, começando ali mais pelo oeste do Brasil. A gente tem um programa de assistência ao empreendedor rural, que é o programa de gestão
onde os bons... Então, ele tem indicadores, realmente, ele aprende a gerir a fazenda, isso tem crescido, são mais de 400 fazendas já. Mas, assim, eu acho que o desafio nosso sempre foi encontrar o exemplo a ser replicado. E a gente percebeu que a melhor forma é que eles mesmos encontrem, que a gente não vai ser dono da conseguir achar isso, mas que os produtores consigam fazer isso. Depois isso vai ser multiplicado por esses caminhos que a gente está falando, e se a gente tiver o sinal do mercado, isso vai resultar em valorização de produto e tal, isso também pode realmente até melhorar os valores com bonificações, mas o principal, o Peleco deixou muito claro aqui, acho que isso é importante, a sustentabilidade e as boas práticas, elas são melhores para a empresa. Elas mantêm a empresa no negócio. Às vezes é mais barato, né? Ele falou é mais barato e mais sustentável. Assim, ser mais eficiente é uma coisa que a gente faz desde sempre em agricultura e pecuária. Né? Quem produz commodities sabe que o resultado está do lado do custo, não está do lado da receita. O valor do produto é comum. O que é diferente é o custo de produção. Se você for mais eficiente, você ganhará. O que é ser mais eficiente com sustentabilidade? É fazer isso melhor a cada ano que passa. Porque não adianta eu fazer isso bem feito uma vez e destruir o solo. Eu estou morto. Né? Então, a questão da sustentabilidade para um produtor é só, para mim, a grande diferença é botar um tempo na conta. Não é ser mais eficiente, mas ser mais eficiente a longo prazo. A longo prazo mesmo, para as outras gerações, para o futuro lá da frente. Né? E acho que isso tem dado certo. O nosso desafio é identificar. A gente tem na Roncador, por exemplo, um grande exemplo. A gente tem feito de tudo para que isso seja visto por outros produtores, por outros executivos, por gente que decide, para que as pessoas cada vez entendam mais precisamente o que é bater os recordes de produção do jeito que o Brasil está fazendo. O que é ter 2 safras numa única área. O que é fazer plantio direto em 30 milhões de hectares. O que é ter 1/4 da área de agricultura com integração lavoura-pecuária. Isso é que faz a diferença. Eu acho que a oportunidade da gente agora, no fim do ano, é naturalmente mostrar isso que está acontecendo aqui para todos esses visitantes. Em vez da gente ter que ir lá, eles vão vir aqui e vão ver. Vão ver essa situação, que para nossa sorte, o Peleco é um cara diferente, aqui é tudo, mas a fazenda dele não é tão diferente. Ele é muito diferente, mas a fazenda faz coisas que várias outras fazendas fazem no Brasil. Quanto mais, melhor, né, Fábio? Não estou nem um pouco querendo exclusividade. Não, e assim, é fantástico, porque assim, o diferente é medir, contar, ter aqui, estar pacientemente aqui explicando, mas integração lavoura-pecuária são 17 milhões de hectares. Plantio direto são 30 milhões de hectares. Então, assim, o Brasil já faz isso. Nós não estamos falando de uma grande mudança, falando assim, nós vamos ter que contar para eles o que é colher 2 vezes no mesmo hectare. Por que isso é tão disruptivo, né? A JBS está preparando alguma coisa nesse sentido, aproveitando essa COP, essa oportunidade, tendo cases como o Peleco, que acompanhei ali a quantidade de pedidos de uma semana de gente querendo visitar a Roncador, que ele tem que fazer, precisa da Betina para ajudar, inclusive, a filtrar. Mas a companhia tem alguma ação preparada para isso, para aproveitar essa visitação, todos esses públicos urbanos, não urbanos, de regiões das mais inóspitas vindo para o Brasil, para conhecer isso que a gente faz aqui? Me pegou agora, eu não tenho, assim, a estratégia geral da gente, eu não tenho como te responder aqui, porque... Mas internamente assim, vocês a gente está fazendo isso o tempo inteiro. Agora, a COP em si é um evento específico para o final do ano, a gente vai estar presente, tá? A gente vai mostrar o que a gente faz, eu acho que das formas possíveis, né? Mas eu acho que o principal mesmo é que o agronegócio brasileiro seja naturalmente visitado e exposto para esse público selecionadíssimo que vai vir. São formadores de opinião de verdade que vão passar pelo Brasil em novembro. Né? Então, a gente vai tentar fazer isso da melhor forma possível. Professor, fica à vontade. Quer comentar? Gisela também, fica à vontade. Eu queria comentar, na verdade, não sei o que a JBS vai fazer, mas tem um pool de iniciativas pós-COP, antes da COP e pós-COP, para visitas que eles estão chamando de visitas técnicas. Não sei se vão visitar Roncador ou os locais específicos, mas existe uma organização para que os interessados de fora, como o Fábio falou, vejam lá no Maranhão o que está sendo feito, né, porque, assim, pertinho na escala Brasil, né, para eles e para alguns lugares é bastante longe, mas tem uma série de organizações para essas visitas técnicas em diferentes condições edafoclimáticas, em diferentes sistemas. E olhando para o agronegócio em si, ou é geral, nesse caso? Não, para o agronegócio. Interessante. E o interessante, já que eu interrompi aqui, o interessante dessas mensurações
é que estimula aqueles produtores pecuaristas que, por algum motivo, ainda não estão adotando essas práticas todas, eles ficarem mais motivados para fazê-los, principalmente em anos de crise climática, que, infelizmente, serão mais e mais frequentes, pelo que a gente está percebendo. Um ano bom, né, Peleco? Talvez não apareça. É bom para todo mundo, né? Então, as diferenças de rentabilidade e produtividade não são muito intensas. Mas, num ano de crise climática, aqueles que não têm a resiliência do seu sistema de produção, que a saúde do solo não é bem cuidada, que a interação solo-planta, animal-atmosfera não está bastante robusta, é nesse caso que as diferenças se pronunciam. E aí, ninguém está torcendo para que isso aconteça, mas é nessa situação, quando a dor chega, que o indivíduo se sente mais obrigado ou motivado a adotar essas práticas. O ideal seria antecipá-las, né? Mas nesses anos de crise que a gente tem visto uma diferença entre sistemas resilientes e não. É só complementando, para nossas regiões, que nós somos próximos à linha do Equador, né, altas atitudes, se não tiver essas práticas conservacionistas, esqueça que não vai dar produtividade. Uma outra coisa sobre mensuração, né? A certificação, ela permite você mensurar quanto que de plantio direto o produtor faz, ou integração lavoura-pecuária, que tem muito, todos os nossos produtores certificados, eles têm o sistema integração lavoura-pecuária implementado. Então, o mundo mudou. As exigências são outras e nós vamos ter que nos adequar. O Ministério da Agricultura lançou agora um programa de certificação, é diferente do nosso, porque ele segue a legislação brasileira, então permite o desmate de acordo com a legislação. Só que daí tem que ver se vai ter, por exemplo, quem que remunera? McDonald's, Unilever, Nestlé, Rede Líder de supermercado, etc. São 230 marcas desse contexto global. São 23 países que estão dentro dessa mesa da soja certificada. Então, tem que ver se será o mesmo tratamento para essa certificação Brasil, mas é um exemplo a ser copiado, é um modelo sustentável que nós podemos mostrar na prática. Muito bom. Tem algumas perguntas chegando aqui. O Peleco aqui, o pessoal que está no painel, já está colando, já está pegando algumas, mas eu queria... Tem muitas perguntas interessantes. Vou começar pela que está mais em evidência aqui. Aliás, já falo que vocês que estão mandando as perguntas, vocês podem curtir aquela pergunta que vocês gostam mais para ela subir aqui e aí ela ganhar prioridade na conversa. Então, vamos mandar aqui a primeira, da Gisela, direcionada a Gisela, está falando o seguinte: a região de Balsas, tem Mato Grosso, tem muita plantação de soja. Como essa atividade se integra à pecuária, confinamento na região, se há grupos de trabalho contra desmatamento por lá? Tem, né? Tem. Quando você fala em desmate zero, eles te comparam a Greta, né? A Greta do Nordeste, né? Por quê? Porque você está falando... Mas daí, se eu tenho um produto diferenciado para o mercado diferenciado, eu acho que é isso que conta, na verdade. E, lógico... nós deixamos, o produtor é adesão voluntária, é ele que define o que ele quer. Né? Então, nessa questão da pecuária também está implementando bastante. No sistema de rotação, nós temos uma diversificação enorme de cultivos. E no pequeno produtor, que eu vi também, que era uma fala, não existe... o pequeno produtor, é difícil plantar soja. Mas ele pode diversificar com outras amarantos, quinoa, quinaf, gergelim, outras espécies que também são rentáveis. E quem sabe esse seja o nosso papel, é ensinar esses outros cultivos para os pequenos. Então, a soja, é a comunicação do grande agro, falando de uma outra maneira para o pequeno agricultor. Muito bom, Peleco. Agora uma para você aqui. O que você fez para ajudar a combater a resistência dos técnicos e parceiros nessa sua jornada, e parabéns aqui pelo seu trabalho. Foi difícil fazer essa transição? Acho que não é combater, né? É convencer praticamente, né? Assim, levar essa percepção de que a gente aprendeu de um jeito
que precisa melhorar, né? A gente aprendeu... O produtor, né? Mas e o técnico, né? Mas como humanidade, né? A gente precisa olhar de novo, né? As coisas estão acontecendo e acho que muito desse movimento de COP, da gente estar discutindo o estudo que a gente está fazendo, é um pouco pela urgência, né? Aquecimento climático e tal. É ruim, mas é bom, né? Pelo menos nós estamos discutindo. Eu acho que a primeira... é gradual, né? Eu acho que tem um jeito de convencer que é pelo resultado, né? Assim, a gente brinca, você vai pegar pela cabeça, pelo coração ou pelo estômago, tanto faz, o importante é pegar, né? Então, assim, a gente mede, dá resultado bom, né? A gente não está falando assim, não, vamos aplicar o biológico, aí produziu menos, a gente diz, não, mas eu quero aplicar de novo. Não, a gente aplica porque está dando certo, né? Não é tudo que a gente testa que dá certo, tem várias coisas que a gente testa que não dá e a gente para, né? Então... eu acho que vai nessa direção de testar, de mostrar, de ter coragem para experimentar. Nossos testes sempre têm 2 zeros, né? Não são áreas pequenas, então é consistente. Aí a gente enxerga um pouquinho, sobe um degrau, enxerga um pouquinho mais, pode testar mais algumas coisas e assim a gente vai evoluindo. E quando você vê, mudou totalmente a direção no sentido de que você descobriu várias coisas. A gente descobre coisa toda hora, é uma delícia. Ô, Fábio, deixa eu passar a palavra para você, porque eu sei que você é um grande entendedor de mercado de carbono também. E aí, eu queria saber, a gente falou aqui em vários painéis, né, o quanto o mercado de carbono pode ser uma oportunidade, mas queria entender de você como que a gente torna o carbono uma verdadeira commodity tão popular, com tanta liquidez como a soja, por exemplo, e isso entra de fato nas propriedades, na mentalidade das pessoas, do mercado como um todo. O que você olha aí de desafio desse segmento e se tem uma solução só? Acho que são várias, né? Propostas de solução, pelo menos. Eu não sei se eu sou mesmo um especialista em mercado de carbono, mas eu acho que é um desafio muito grande, tá? A gente trabalhar com uma commodity que não é estabelecida, né? Eu acho que, sem dúvida, os mecanismos de incentivo à redução da carbonização, de redução de carbono, de emissão, são bem-vindos, são importantes, mas eu acho que ainda tem um caminho muito grande. A gente, na JBS, ainda está estudando, olhando, a gente não é parte direta do mercado, ainda como tomador, né, porque ainda entende que é um mercado que tem muitas coisas ainda sendo definidas, né, principalmente as soluções baseadas na natureza, tem mais desafios ainda, né. Mas o que a gente tem visto com muito bons olhos, assim, a adoção do balanço, o conceito de ter um balanço de emissões baixo ou negativo, ou até cada vez mais é relevante para as fazendas. Isso, que é uma coisa que eu sempre discuti com o Pelé, ou seja, se eu, como gestor, consigo reduzir as emissões, consigo manter minha fazenda baixa, estou sendo bom. Agora, se isso pode virar um crédito, tem alguns desafios de acreditação, de certificação, de mensuração, que às vezes são muito caros e complexos. Mas eu acho que o mercado, em ele se estabelecendo, ele vai ser bastante relevante para que a gente tenha incentivos aí materiais para essa redução. Porque hoje o que move essa redução das emissões no processo produtivo é a eficiência. A gente vai sendo mais eficiente, vai produzindo melhores resultados econômicos e com emissões mais baixas. Agora, se a gente tiver realmente um mercado de carbonos bem estabelecido, reconhecido, a gente vai ter uma nova forma de financiamento. Hoje ainda é uma coisa um pouco mais... estrita, né? Fechada. E assim, instável. Eu acho que assim, o maior problema, mesmo o maior desafio é ter algo que a gente enxergue um longo prazo nisso. Tá? Mas eu acho que é um caminho muito relevante se a gente imaginar como é que os outros agentes, que não têm relação direta, por exemplo, com a Roncador, como eles podem, eventualmente, incentivá-la a reduzir as emissões. Né? Eles precisam desse mercado, então vai ser muito bem-vindo. Gisela, me permita também dizer o papel das certificadoras, né? Citar até a Imaflora, que está aqui conosco. O quanto é difícil você deixar uma propriedade em conformidade. São tantas coisas a serem observadas naquele universo dentro da porteira, né? E agora vem mais um outro desafio para o Brasil, que é a rastreabilidade dos produtos, né? Então, nós temos muita coisa, e nós
precisamos que as certificadoras elas fiquem cada vez mais aptas a nos ajudar nessa valorização, nesse valor agregado que nós temos na carne, no boi, nos grãos, nas grandes fontes proteicas. Para daí, então, sermos realmente reconhecidos pelos mercados internacionais. Peleco. Eu acho que a negociação de carbono em áreas produtivas, ela tem um caminho ainda a percorrer, né? A gente conversou disso outro dia, né, Ado? Mas acho que tem alguns parâmetros, algumas métricas, alguns KPIs que a gente pode ir estabelecendo aos poucos, né? Eu acho que a certificação de grãos, ela está mais evoluída mesmo, né? Assim, você tem algumas remunerações por conta disso, né? Porque consegue dizer se de fato foi produzido daquela forma, né? Eu acho que na parte de carne, né, Fábio? Eu pensando outro dia, né, cara, eu tenho algumas informações, a gente não tem nenhum tipo de identificação na carne, por exemplo, né, de como ela foi produzida, e tem alguns indicadores minimamente de eficiência, que vai ser eficiência produtiva ou vai ser eficiência climática, né? Então, se a gente tem, que a gente recebe no Romaneia, né, a idade do animal e o peso da carcaça. Então, cara, você já tem um nível de eficiência climática do quanto emitiu de metano daquilo ali que podia estar na embalagem, né? Eficiência climática, né? Aquela tarjazinha que tem no ar-condicionado, né? Eficiência lá é energética, né? Mas, por exemplo, isso. Essa informação tem, né? A própria indústria poderia... Porque dessa maneira a gente incentivaria, né? Esse caminhar nessa direção, né? O que você acha? Eu acho que assim, eu tenho alguns desafios para se implementar qualquer tipo de rotulagem, né? Eu acho que seria um caso que você está falando, uma rotulagem de eficiência climática. Né? Então, animais mais jovens emitem menos metano porque ficaram menos tempo sobre a face da Terra. Para a gente poder olhar... São animais mais eficientes. É uma coisa muito simples. É só marcar a idade, eu já sei que deu menos. Exato, mas para comparar tipo, com a Europa, com todos os lugares, sabe, Fábio? Porque a gente fica aí nesse limbo, às vezes, que pô, se a gente conseguir carimbar com alguma coisa, é bom. Né? Eu acho que tem essa problema. Tem também, vários produtos são misturados, aí você tem uma dificuldade depois de levar isso para toda a cadeia. Mas eu acho que a gente tem também muito claro que existem fazendas muito mais eficientes, né, e que a gente pode ter esse modo de produção também associado a alguns nichos. Mas isso não é tão simples em mercado de commodity. Né? Quando você pega, por exemplo, a soja, né, você tem que ir para outros conceitos. O conceito, às vezes, é de balanço de massa, você não é de conexão direta, né, porque é difícil você fazer isso depois, quando você vai... A cadeia vai ficando complexa a cada passo. Mas eu acho que é um caminho a gente ter uma medida de eficiência, tá? Que é diferente um pouco do conceito de crédito de carbono, né, que é mais estático. Né? E vocês, eu acho que eu gosto da ideia de balanço, gosto da ideia de fazendas eficientes. Eu acho que a gente reconhecer as fazendas que são realmente muito eficientes, porque no final fica muito difícil até separar dos benefícios que a Roncador trouxe para essa safra, por exemplo, quanto foi da soja, quanto foi do boi, né? Já começa aí a dificuldade, né, de fazer. Então, acho que tem alguns desafios, mas eu gosto da ideia de fazendas eficientes. Nós temos várias perguntas interessantes. Eu vou pedir agora tentar a colaboração de vocês aqui para a gente ser mais objetivo nas respostas e a gente tentar responder todas as perguntas. Vou mandar duas aqui, na verdade, para o Ado. Professor, qual a orientação... Pergunta do Eduardo Martins aqui, inclusive. Qual a orientação a pesquisa agrícola brasileira deve assumir para responder à demanda da agricultura tropical regenerativa? E aí, tem uma outra que já está nessa linha também, é quem no Brasil está estudando uma nova métrica de carbono para os trópicos? Bom, obrigado pelas perguntas. A primeira resposta curta é tendo mais métrica. Eu acho que hoje a gente carece de taxas de sequestro, fatores de emissão, taxas de conversão, índices de saúde do solo, que sejam mais adequados à nossa situação. Melhorou muito, tem muita gente gerando, mas ainda é incipiente dada a combinação que a gente tem de situações edafoclimáticas, práticas de manejo, enfim. Né? Por quê? Senão a gente fica refém em qualquer calculadora, que seja em qualquer métrica, usar um dado que não se adequa à nossa situação. E aí que vem,
no meu ponto de vista, a dificuldade de, não é desmentir, não vou falar que é mentira, mas de desfazer aquela informação. A partir do momento que a gente usa uma métrica de um animal lá da Europa, puxa, aumentou a incerteza de uma forma tão grande aqui, que fica difícil depois. Então, quando a gente não tem os nossos dados, a gente fica refém de outros, e esses outros, quase que invariavelmente, são menos favoráveis do que quando a gente obtém os daqui. Tanto é que existe uma necessidade, às vezes a pessoa acha que isso daí é acadêmico, o cara quer publicar o artigo. Não é que quer publicar. Se não publica, você não dá um respaldo e não tem uma aceitação para introduzir ou para inserir esses dados nas plataformas internacionais. Quem tem feito isso? Um monte de gente tem feito isso. Acho que a gente despertou, enquanto Brasil, para a geração dessa informação. Claro que eu vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui, né? Propaganda não é para vender nada, desse centro que a gente criou, que tem iniciativas no Brasil inteiro, com parcerias de várias instituições estaduais, federais. Então, visite o site do Cicarbon, essa que é a propaganda, né? Não vai ganhar nada, não vendo nada, mas visitem para vocês terem uma ideia e contribuam. Mais do que visitar, vejam o que está sendo feito e contribuam para que a gente melhore esse padrão. Não é a única instituição, obviamente, mas a gente tem se esforçado nesse sentido. Fábio, fazer duas para você aqui também, tá? Como tem várias, já vou emendar. A primeira, que está mais curtida aqui, é se a JBS mantém ainda o compromisso de ser net zero até 2040, e a outra, também para a JBS, que é um desafio não só da JBS, é sobre, cadê? Como incluir os produtores de cria e recria nas iniciativas dos frigoríficos, que muitas vezes focam só na engorda. Como a indústria pode incentivar isso? Acho que de trás para frente, a rastreabilidade é a resposta para isso. Como é que eu vou chegar nas etapas anteriores a que tem relação com a gente, que é o último produtor, é se eu souber onde o animal foi criado. Senão não tem muito jeito de eu fazer isso. Então, normalmente, as iniciativas que a gente tem estão mais relacionadas com os fornecedores diretos, são os que têm relação comercial conosco, né, que, consequentemente, podem ser incentivados a isso ou aquilo, mas com um estabelecimento de rastreabilidade mais preciso, você consegue enxergar o produtor que estava antes desse produtor final, né? E aí você pode imaginar outras atividades, outras formas de incentivo. A gente tem muita fé que a rastreabilidade tem um efeito assim, não só para a conformidade, saber que esses outros produtores estavam conformes, que é a coisa mais óbvia, evidente, pela qual se fala da rastreabilidade, mas ela tem esse outro lado que, ao contrário do que se fala muito, mas isso vai excluir, na verdade é o jeito de incluir as etapas anteriores no processo comercial. Então, no momento em que você tem a rastreabilidade completa da vida daquele animal, você consegue saber todo mundo que contribuiu para aquilo acontecer. Se contribuiu de uma forma positiva, todo mundo pode receber alguma coisa. Isso tem vários exemplos, acho que isso é importante. Sobre o compromisso de ser net zero, acho que é uma ambição da empresa, ela segue sendo, tá? Tem desafios enormes por envolver o escopo 3, o 1 e o 2, mas ele segue sendo uma ambição da companhia, chegar lá com uma figura net zero. Peleco, agora tem 12 perguntas para você. Mentira. São 3. E tem uma outra que é muito interessante aqui, que eu quero fazer também, e aí uma outra para a gente encerrar, mas vamos lá, vamos tentar. Primeiro, como foi o financiamento para você implementar essas melhores práticas na Roncador? Como vocês aprenderam essas práticas? Qual foi o prazo que vocês se deram, né? Em quanto tempo chegaram a esses resultados? O investimento e como é a retroalimentação dessa história toda? Entender mais ou menos. Difícil, né? Vamos pela primeira. Quer que eu faça só a primeira? Vou fazer só a primeira. Quais foram ali os... Você pergunta e quer, eu respondo o que eu quero, né? Vai. A gente... É um processo longo, né? Assim, não teve um momento, uma virada de chave agora, vamos ser sustentáveis, né? A gente viveu uma situação em que a fazenda, por volta dos anos 2000, estava 80% degradada, era uma fazenda de pecuária de ciclo completo, que passava por aquele problema entre taxa de crescimento do capim e taxa de lotação, então ela foi degradando. Então realmente tinha um desafio grande, primeiro em ganhar eficiência com os animais, né, ajustar o rebanho, tirar animais eficientes, né, entrar com
com heterose, começar o confinamento, uma série de ações para intensificar e, assim, cara, medir, né? Assim, eu acho que tem é que eu tenho mania de medir, que medir é necessário, né? Senão você não consegue evoluir, né? Então, assim, eu acho que é um desafio para um perfil de produtores, é isso, assim, gostar de olhar para o problema, sabe? Medir, ver, assim, pô, deu bom, deu ruim, vamos melhorar. Então, na medida que a gente foi gradualmente colocando, já começou a gerar resultado, né? Com esses resultados a gente começou a reinvestir tudo, a gente não tirava os resultados, né? Mas de um lugar que era economicamente inviável, em alguns anos, em algumas ações, a gente conseguiu fazer um recurso significativo que permitiu a gente fazer alguns investimentos. Aí, na linha do tempo, você vai ganhando força, né, econômica, e aí você também vai tendo mais alcance a financiamentos bons, né? A gente teve um momento em que a gente pegou um financiamento do N-Green, que nós estávamos falando antes aqui, que é um fundo norueguês e tal, com um prazo mais longo e tudo, mas assim, não foi ele que fez a gente mudar. Na verdade, os compromissos que nós assumimos com eles eram compromissos que a gente já atuava, eles estavam procurando formas de comunicar, de expandir, de melhorar, então foi muito natural, assim, não tem um momento assim, agora vou me alavancar para fazer a fazenda ficar sustentável e tudo. Acho que tem que ser bem consistente, a gente não aconselha, inclusive, né, assim, você virar a chave, não tem um modelo pronto, né, existem boas práticas, e as boas práticas precisam ser testadas, implementadas. Você vai falar de pó de rocha, se você tiver um pó de rocha perto da sua fazenda, né, se ele tiver 1.000 quilômetros, você não vai trazer, porque não faz sentido. Agora, substituição gradual dos biológicos, né, e fazendo uma coisa sempre equilibrada, e sempre medindo, e sempre evoluindo. A alimentação... E o prazo, né? Você falou em 2000, foi mais ou menos o que? 20 anos? 20... O prazo não acabou ainda, né, irmão? A gente está evoluindo sempre, aprendendo sempre, e não viemos aqui para descansar, né? Viemos para trabalhar e melhorar. Então, a gente não vê quando começou, quando acabou, né? Assim, e tem muito ainda para evoluir, sem dúvida, né? Nós vamos melhorar muito ainda. A alimentação, disso, eu acho que tem um momento que que encaixa também na pergunta anterior de como, né, fazer essa transição da própria equipe, da consciência da equipe. Eu acho que, à medida que você também tem, de fato, uma percepção existencial da coerência, do viver no planeta, e dentro dessa condição climática bagunçada que a gente está, a pessoa se sentir incluída numa organização que olha para as pessoas com bastante cuidado no desenvolvimento e que está fazendo bem para a Terra, sabe, que vai deixar um planeta melhor para o filho, que assim, pode estar tudo bagunçado, mas aqui a gente está fixando carbono, aumentando a produtividade e tudo. Você leva também a relação para outro lugar e todo mundo quer ser um pouquinho melhor, né? Não tem um setor de inovação, todo mundo precisa ser inovador, né? É isso, gente. Estamos chegando no final. Tem muitas perguntas aqui, tinham algumas que a gente queria fazer também. Para encerrar, a gente também tem mais algumas perguntas aí para vocês nos ajudarem a responder para o documento que a gente está elaborando. E aí a primeira, vamos pôr na tela ali, tem o QR Code aí, para o pessoal poder responder a pergunta final do painel. Se não, eu vou perguntar aqui para os nossos painelistas que também poderiam contribuir. Vou aproveitar que já que deu um bom tempo ali para o pessoal técnico mudar, mas qual é a mensagem que vocês gostariam de que o agro levasse para a COP, ou como o agro poderia estar na COP em 2030, no final a COP 30, no final desse ano, daqui 3 meses, de uma forma sucinta e trazendo para a COP, professor, começando com você para dar mais tempo para o Peleco e para a Gisela aqui. Eu também quero mais tempo, mas... Quer mais tempo? Não quero. Eu acho que são 2 mensagens, né? Uma, que há espaço para melhoria contínua, mas a gente não pode perder a oportunidade de mostrar o que a gente já tem feito de bom. Porque isso é ignorado lá fora. Isso é ignorado por uma série de razões que vão desde competição até ignorância mesmo, né? Quando eu falava, vai para a COP no Azerbaijão, eu não sabia nem onde era. Minha professora de geografia que não escute isso, né? Eu não sabia onde era. Tem gente que nem sabe mais ou menos o que a gente faz aqui. A gente tem a oportunidade de mostrar. E alavancar a melhoria contínua.
né? Eu acho que é essa. Se a gente der essa mensagem... Agora, vou falar uma coisa que eu não devia falar, para terminar. Acho que quem mais está atrapalhando o nosso setor é o nosso setor. Então, tem um movimento interno que me parece tão equivocado que está prejudicando o próprio setor. Acho que é um movimento grande, ou porque às vezes é uma minoria barulhenta, como diz o Marcelo Brito, que estava aqui agora há pouco. Que faz um barulho desnecessário e que atrapalha, né, uma mensagem que a gente pode dar. Sempre pode melhorar, mas já foi o tempo da gente ficar, sabe, com essas... Enfim, comentário... E tem tudo a ver com o que a gente está perguntando agora, para todo mundo que está aqui, que é isso, como criar um posicionamento unificado do agro, sustentável, apesar das divergências que existem dentro do próprio setor. E aí fica aí a pergunta aberta para vocês sugerirem ali para o documento. Já fica aqui também a provocação para o Peleco. Gisela, quer falar sobre COP, sobre essa... Fica à vontade para a gente encerrar. Eu acho que é a grande contrapartida que nós já temos, né? Então, nós temos que prover a segurança alimentar, mas mais do que isso, o equilíbrio entre as forças, né? Então, nós precisamos produzir alimentos, mas nós temos também que preservar nossas florestas, nossos biomas, que eles estão, sim, se acabando. Só quem está perto que vê o quanto está cada vez mais sendo consumido pelo desmate. Os incêndios também é uma outra questão que o Brasil tem que ainda aprender como controlar os incêndios. E eu acredito que nós temos muito para mostrar, mas mostrar o profissionalismo do homem do campo, que não está ali brincando com o clima, porque o clima nós temos lição na pele, o que acontece no Rio Grande do Sul, o que acontece no Nordeste e em outros, o que está acontecendo de agravamento a nível mundial. Então nós temos assim que mostrar que nós somos sim produtores de alimentos, mas com profissionalismo. Fábio, vamos seguir a linha aqui e fechamos com o Peleco, que abriu. Eu acho que é um posicionamento assim, na linha do que o professor Serri falou, assim, é muito eficiente. Existe um modelo de produção tropical que o Brasil desenvolveu desde os anos 80 e ele é meio desconhecido, sabe? Produzir 2 vezes no mesma área, essas coisas todas. Então, assim, o nosso crescimento como grande player de alimentos no mundo, ele tem a ver com uma grande eficiência e não com uma grande devastação. Tá? E a gente precisa colocar isso de forma clara. Existe um modelo de produção tropical, que o Brasil é o melhor exemplo, que serve para o mundo todo, com uma grande mudança de exploração. Eu acho que é importantíssimo que a gente tenha essa chance de colocar. Ele nem de longe está pronto, tá? Tem muita coisa para ser melhorada ainda, mas acho que é uma oportunidade mesmo para a gente colocar isso de uma forma bem evidente. Assim. É bastante eficiente o modelo tropical e ele tem a ver com o Brasil, aqui com essa região do mundo. Peleco, para encerrar. 10 segundos? Você viu? 10 segundos. Eu concordo com todas as colocações aqui, né, que todos falaram. Eu acho que seria importante também, como o Ado colocou há um tempinho atrás, a gente conseguir enxergar algumas coisas como elas são, né? Na verdade, todas, né? Quando eu falo de medir, de colocar parâmetros, é para a gente poder enxergar e poder atuar. Né? Quando a gente coloca do lado o setor, quando a gente vai considerar as emissões do mundo, a gente coloca do lado a produção de alimento, do lado do petróleo, do lado das indústrias, do lado de todos os outros setores, a gente não está enxergando todo, né? A gente está falando, né? A gente tem que responder essas coisas, né? E nesse 30% de emissões do planeta todo que a gente, né, direciona para a produção de alimentos, está desmatamento, é legal, uma série de coisas. E não tem consideração nenhuma em relação ao que se fixa, né? Assim, todos os setores emitem, o único que fixa é a produção de alimentos. Então, assim, precisa ser o balanço, como o Ado está falando. Não para dizer que não é para melhorar, nós vamos continuar melhorando, tudo certo, mas números são números, assim, tem uma conta de mais e uma de menos, precisa fazer essa conta certa. Até para olhar, de fato, aonde que está o grande problema do aquecimento global. Certo? Se a gente coloca do lado coisas que não são comparáveis, assim, a gente está deixando de fazer uma conta que é importante. Isso falando como humanidade mesmo. COP é mais do que só a produção de alimento, né? Muito bem.
Tem mais perguntas aqui, que eu vou pular a segunda aqui, produção, que estava falando sobre COP, porque eles já responderam, e vou deixar aqui para o final do debate, para a plateia poder comentar entre si aí, qual a ideia central que vocês levam deste painel, também está lá para vocês responderem pergunta aberta, em texto, no aplicativo. Mais uma vez, Peleco, muito obrigado. Professor Eduardo, Gisela, Fábio, muito obrigado. Foi um prazer aí dividir esse tempo com vocês. Obrigado pelo tempo de vocês aqui com a gente e com quem está assistindo a gente também agora ao vivo. Até aproveitar para saudar quem está nos acompanhando desde cedo. São mais ou menos 50 pessoas. Obrigado, e a gente segue com o programa aí com o último painel do dia. Obrigado, gente.